Então é muito importante, para ter um pouco desta visão pluralista da gestão, para nós mergulharmos a partir de agora na questão vital, que é a liderança pública. Porque todas as ferramentas de gestão são inócuas se nós não temos líderes por trás delas. Porque ferramenta é que não falta. Hoje de manhã nós vimos aqui que instrumento, dados, pesquisas, estudos, há de montão. E esse montão só faz sentido na hora que a gente pegar cada ferramenta dessa e adequar a visão política de cada um. Então é muito importante nós começarmos a trabalhar agora esse primeiro aspecto da liderança, que é o primeiro e o mais importante, é criar a visão. Qual é a visão que nós queremos para a educação nos nossos municípios? Qual é a visão que vocês vão desenhar e delinear e aperfeiçoar, que exprima a aspiração política de vocês e o legado que vocês pretendem deixar na educação? É muito importante, quando a gente pensar em visão, pensar em legado. Por que o legado é importante? Porque se o discurso da sua visão não for relevante e significativo para as pessoas, nós não conseguimos mobilizar ninguém. A mobilização, ela parte de uma visão capaz de encantar, seduzir, mobilizar e fazer com que ela seja relevante para as pessoas. As pessoas só vão te seguir se você falar, puxa vida, essa visão é boa e nós vamos ter ganhos futuros aqui, ou ganhos momentâneos. Porque se a visão não for relevante, as pessoas não topam correr riscos ou fazer sacrifícios para atingi-las. Então, criar a visão é um aspecto vital da liderança. E esse exercício de agora vai ser para, depois de tudo que vocês escutaram, começar a delinear a visão clara de cada município, de cada governo, e depois nós vamos, ao longo de hoje e amanhã, como implementar essa visão. Nós temos que sair com essa visão, como implementar, né? Então, essa é a lógica por trás do seminário de hoje, né? Bom, então vamos começar discutindo um pouco sobre visão. O que é importante na visão para encantar, para formar um legado, para seduzir, para transformar a sua plataforma de educação em algo relevante para as pessoas? Enxergar longe. Você que é o bom escriba. Enxergar longe. Inovação. Luz no fim do túnel. Esperança. Muito importante. Otimismo. Crença. Horizonte. Sonho. Compromisso. Metas. É interessante como a visão, a gente tem sempre essa ideia de futuro, enxergar longe. Agora, como convencer as pessoas, quando você pensar em enxergar longe, como é que você vai convencê-las de trazê-las junto a vocês e fazer com que elas se engajem nessa busca? Envolver, comprometer, influenciar, isso tudo aí tem a ver com liderança. Isso. E é justamente por isso que o CLP foi criado, para desenvolver os líderes que vão mudar o Brasil. Porque não basta você ter as ferramentas, não basta você ter os modelos de gestão, não basta você ter as boas ideias. Isso é fundamental. Agora, quantas boas ideias, quantas boas ferramentas, quantos bons modelos ficaram só no plano, né, Felipe? Exatamente. E o que é liderança, né? Muita gente fala assim, liderança, o Brasil precisa de liderança, o mundo precisa de liderança, tem crise de liderança. Liderança tem algumas palavras-chave. E aqui tem 4 definições de liderança, e essa quinta aqui, que é do Joseph Nye, é meio que o resumo de todas as outras. As palavras-chave são, primeiro, influenciar, persuadir. Não é ordenar, não é mandar. Liderança funciona através do conhecimento, da influência, da persuasão. Segundo, um grupo de pessoas
Você lidera quem? Você não vai liderar uma máquina, você não lidera um processo, você lidera pessoas, porque você só consegue influenciar e persuadir pessoas. Terceiro, para alguma coisa. Um líder é sempre um líder para algo. E você pode ter diversos líderes para contextos diferentes e para missões diferentes. Então, é influenciar ou persuadir um determinado grupo de pessoas específico para algo específico. E agora tem um detalhe. Esse algo específico, principalmente no contexto político, não é imposto. Ele é construído. E aí o trabalho do líder não é só influenciar as pessoas, influenciar um grupo para alcançar objetivos. É também influenciar um grupo para construir objetivos que sejam compartilhados, sejam deles também. E aí começa a parte difícil, né, Carlos? Ou seja, na hora que você pensar em objetivos compartilhados, mesmo na educação, como é que você vai ter o mesmo discurso da visão longo prazo, da inovação, da esperança, quando o pai e a mãe que tem uma criança de 3 anos quer que o prefeito invista mais na creche, o pai e a mãe que tem um filho de 7 anos quer que você aplique mais dinheiro e recursos no ensino fundamental 1, e como é que vai ser que você vai criar uma visão única que vai mobilizar todas essas demandas em torno dessa grande palavra chamada educação, né? Alguns dizem que é preciso tempo integral na escola, como nós escutamos aqui. Outros vão dizer que o que precisa melhorar é o salário do professor. Outros vão dizer que precisa melhorar a merenda na escola. Outros que precisam de atividades extracurricular. São milhares de demandas. Como construir a visão única que você vai conseguir equilibrar todas essas demandas e fazer com que as pessoas se unam em torno da sua visão e você vai conduzi-las e mostrar, olha, a merenda realmente precisa melhorar, mas neste primeiro momento nós temos que melhorar, criar a escola de tempo integral. Não, nós temos que agora pensar em criar um reforço para o ensino fundamental 1, para que os nossos exames e notas sejam melhores na próxima avaliação. Como é que você vai definir as prioridades dentro de tudo isso que vocês disseram? Da visão de longo prazo, da inovação, da inspiração. Porque se você inspirar uma única pessoa, você está criando uma insatisfação em outra. No dia que você chegar e falar assim, olha, eu vou investir primeiro na creche, depois no ensino fundamental 1, um pai está contente e o outro está insatisfeito. Como é que nós vamos começar? Como é que nós vamos conseguir criar essa visão em torno de um tema tão complexo, com tantas demandas distintas, sabendo que você terá de frustrar uma parcela da população que você tem que engajar nessa visão? Como é que a gente vai sair desse dilema? Como é que a gente vai resolver? Como é que nós vamos buscar soluções para escapar desse dilema? E esse é justamente o trabalho do líder. Saber como é que você engaja o maior número de pessoas, mas também em algum momento sabendo que você vai ter que deixar algumas pessoas para fora do barco. Unanimidade, nem Gandhi, nem Martin Luther King, nem você pensar nos grandes líderes, não tinham. Contando esses grandes líderes, Gandhi, acabaram mortos porque deixaram uma camada da população tão insatisfeita que resolveram assassiná-los. Então, é muito interessante isso. O líder tem de saber os riscos que ele quer correr para defender a visão dele. Porque a coisa mais difícil em liderança não é lidar com mudança, é lidar com perdas. A coisa mais difícil, vender a ideia de mudança é a esperança de um futuro melhor. Nós vamos ter em longo prazo a educação vai estar boa, mas lidar com a perda é que é a coisa mais difícil. E geralmente, quem perde é que cria a maior resistência à mudança. Vocês podem pegar as organizações, as instituições, as associações mais bem organizadas são aquelas que estão sendo constantemente ameaçadas pelo sistema, né? Por isso que a maioria da população que está relativamente insatisfeita, falar hoje, domingo, vou protestar, feriado, não, isso não está tão ruim assim. Mas quem organiza o protesto, quem mobiliza, quem faz barulho, é exatamente as pessoas que temem perdas. Então, é importante quando nós pensarmos em visão, como é que cada um de nós vai ter uma visão inspiradora e ao mesmo tempo lidar com as perdas.
Como é que você vai criar as resistências para evitar que a perda ou que os perdedores ou os futuros perdedores inviabilizem o seu projeto? Porque é esse o objetivo. É isso mesmo. E isso é diferente de gestão, tá, pessoal? Não existe algo... Liderança não é melhor, nem mais importante, nem mais complexo do que gestão. As duas trabalham conjuntamente. Enquanto gestão trabalha com a complexidade de planejar orçamento, organizar, controlar, contratar, olhar o resultado de curto prazo, a liderança, ela trabalha com a transformação, com a mudança e com o engajamento. Então, olha, que inclusive vocês falaram ali, o horizonte. É a linha do horizonte. Gestão é, vamos planejar, vamos fazer aqui as nossas diretrizes, vamos premiar, vamos fazer bônus, vamos botar mais gente, menos gente em sala de aula, vamos ter remuneração variável, não vamos ter remuneração variável. Isso aí é gestão. Inclusive tem trabalhos excepcionais de gestão, mas se a gestão não for acompanhada de liderança, o que acontece? Você bota a remuneração variável e as pessoas usam aquela remuneração variável só para aumentar o salário delas, sem que elas estejam realmente engajadas em melhorar a situação e transformar a situação. Eu estava conversando com o Cássio Mota ali, que ele me perguntou assim, Carlos, o que você acha dessa remuneração variável? Falei, olha, a remuneração variável isoladamente para o professor não adianta nada. Torna os professores mercenários. Tem um ditado que é assim, se você trata uma pessoa com cenoura e chicote, ela se transforma num burro. Só remuneração variável não adianta nada. E até perguntei para ele, você, pô, um grande esportista, né, teve sucesso como tenista e tal, os tenistas ganham fortunas, não é isso? É. Agora, algum desses tenistas que ganha fortuna se transformou num grande tenista porque exclusivamente ele queria ter grande fortuna? Não. Por que eles se transformaram em grandes tenistas? Foi porque eles queriam vencer. Eles tinham essa motivação interna de querer vencer. É óbvio que se você precisa compensar as pessoas. Então, o líder, ele trabalha, que a gente vai ver daqui a pouco, um equilíbrio entre o poder duro e o poder suave. O poder da punição, que vem muito da gestão, mas o poder suave da mobilização, do engajamento, da inspiração, na construção dos sonhos e da esperança. E é disso que a gente fala de liderança. A liderança trabalha com a transformação. A gestão trabalha com a organização do dia a dia. Um depende do outro, nenhum deles funciona isoladamente. Esse aqui é um dos slides mais importantes de hoje. E quando vocês começarem a se engajar no exercício de liderança, é preciso pensar nessas duas flechas. Porque o que isso mostra? Muitos líderes, por achar que não tem capacidade de liderar, pula diretamente na gestão e acha que a gestão vai trazer todas as soluções para a falta de visão, para a incapacidade de conduzir mudanças, para a incapacidade de lidar com perdas. Você esconde essas fraquezas usando grandes choques de gestão, mecanismos de gestão, achando que isso vai resolver uma deficiência do outro lado da liderança. E não resolve. Porque aí os melhores instrumentos de gestão vão produzir resultados medíocres, porque falta um empurrão da outro lado da flecha, que é a liderança. Então, porque as pessoas começam a questionar, para que você está fazendo isso? É porque você está querendo me vigiar? Você está fazendo todas essas coisas, esses indicadores, para quê? Para me vigiar? Bom, se você está me vigiando, você não confia em mim. Ou para cortar o meu privilégio, o meu emprego, o que seja, né? Ele só veio lá da perda. Bom, quem ganha com isso, né? Para quê? Se você não separa aqui, olhar a luz no fim do túnel, o horizonte, a esperança, as pessoas ficam resistentes. Esses pontos que vocês estão colocando em visão, eu acho muito importante pelo seguinte: se você tentar vender um discurso de que você é um bom gestor ou que o orçamento equilibrado é vital, você não vai ganhar um voto por dizer que você vai fazer um orçamento equilibrado. O que as pessoas precisam entender é quais são os benefícios de um orçamento equilibrado para as coisas que elas se importam. Senão elas... Por que essa tecnicalidade, orçamento equilibrado, boa gestão? Nenhum político vai ganhar voto com esse discurso. O importante é o que está por trás dessas ferramentas. Você está dizendo, não, o sacrifício de equilibrar o orçamento é ter uma escola melhor, ter uma obra de infraestrutura melhor, ter uma saúde de melhor qualidade.
se isso não estiver ligado, se a visão não estiver ligada com a gestão, vocês podem cair em armadilhas muito complicadas, especialmente pelo Partido dos Perdedores, como eu disse, que é o mais bem organizado e o mais mobilizado contra as mudanças, né? E esse slide traz também aquilo que eu já anunciei para vocês, que é a diferença entre os dois tipos de poder e a combinação desses dois tipos de poder que todo líder tem que saber usar. Um deles é o poder duro. Esse tem que ser mesmo, é o poder de, olha, se você não não fizer algumas coisas, você pode perder seu emprego. Olha, para você ser contratado, você tem que passar por um período probatório. Olha, se você fizer determinadas coisas, você ganha bônus. Esse é o poder duro, é o poder da contratação, é o poder da remuneração, é o poder da demissão, é o poder da promoção, é o poder de você retirar um cargo da determinada pessoa, esse é o poder duro. Mas ele precisa ser acompanhado do poder suave, que ele é inspiracional. Inspiracional tem a ver com você comunicar, com você capitanear interesses coletivos, com você usar carisma, persuasão, estímulo, mas um estímulo que a gente chama de estímulo intrínseco. Tem dois tipos de estímulo, o extrínseco e o intrínseco. O extrínseco tem a ver com o poder duro. O intrínseco tem a ver com o poder suave. E a combinação entre o poder duro e o poder suave é o que a gente chama de poder inteligente. O smart power. Aquele poder de você identificar quando é que eu vou usar o poder duro. O Jeff Immelt lá da GE é que fala, olha, se você nunca usa o poder duro, a sua organização vira uma zona. Mas se você só usa o poder duro, você perde os melhores talentos, porque os melhores talentos querem sonhar, querem construir coisas novas, querem ser reconhecidos, querem mudar o contexto. E isso está intimamente relacionado com o poder suave. Você tem que saber quando usar um e quando usar outro. Olha lá, essa é a frase do Jeff Immelt. Tem umas 7 ou 12 vezes por ano você tem que falar assim, você vai fazer assim porque eu estou mandando. Isso é poder duro. Se fizer mais, os caras vão embora. Se fizer menos, vira uma zona. A liderança tem muito a ver com isso aí, em educação mais ainda. Porque professor, gente, tem vários professores aqui. Tá? Se você usar só o poder duro com o professor ele é meio artista. Principalmente os grandes professores. Ele quer ter um pouco de liberdade de criação, você não pode deixar ele fazer o que quiser, aquilo que vários aqui já falaram, não é? Da porta da sala ele faz o que quiser, mas se você também o transformar em uma máquina, ele perde aquele poder que ele tem que ter de inspirar também os alunos. Assim como o diretor da escola, assim como o supervisor, assim como toda a educação tem a ver com transformação de gente. Não é fazer lápis, não é fazer mesa, não é fabricar carro, é transformar pessoas, é mexer com sentimentos, é mexer com aspirações. Quando você não consegue mexer com sentimentos, com aspirações, você tem sala de aula indisciplinada, aluno que não está nem aí para coisa nenhuma. Você pega lá a pesquisa do PISA, porque o PISA, além da prova, tem também no final uma pesquisa comportamental e assim por diante. Você sabe em que a gente está em último no mundo? Em disciplina em sala de aula e sentimento de autoeficácia. O aluno achar que o que ele vai aprender vai mudar a vida dele. O que é uma coisa absurda, porque no Brasil, o Brasil é um dos países em que um ano a mais de escolaridade mais traz acréscimo para salário esperado. Mas é o país em que as crianças menos acreditam que aquele ano a mais de escolaridade vai trazer o aumento de salário esperado. Quer dizer, se o professor não for capaz, e o sistema todo educacional, de inspirar essas pessoas, essas crianças e essas famílias, para que elas sonhem com um futuro melhor e com o poder transformador da educação, elas não vão querer estudar, não vão se engajar, só que isso não pode, tem que começar desde lá de cima. A liderança na educação talvez seja mais importante do que em qualquer outra área de governo, porque ela precisa começar lá de cima para que o professor em sala de aula também seja um líder daquela turminha que está ali. Que precisa sonhar também, que precisa ser inspirada. Tem que ter o hard power, o poder duro da nota, da reprovação, o poder duro do presença, frequência, assim por diante, mas tem que também ter o soft power que tem que começar lá do prefeito, secretário, toda a equipe,
para baixo. Essa coisa que dá mais trabalho, né? Você pegar, assim, por exemplo, é fácil você pegar um exame, o IDEB, por exemplo, e falar, essa escola está bem, essa escola está mal, essa região está boa. O difícil é você pegar essas pequenas particularidades da sala de aula. Filma uma aula. Hoje todo mundo estava contando aqui que filmava. O que você faz com esse material? Quem analisa? É o secretário de Educação? É um diretor regional? É um supervisor? É o prefeito? O prefeito senta lá, assiste a aula e vê e fala assim, nossa, esse professor tem uma coisa interessante para ensinar ciência. Eu quero que isso se torne quase que a metodologia para se ensinar a ciência na escola pública. Nossa, esse professor, olha como ele inspira o português, como ele sabe usar os livros, a literatura. Quem é que faz o julgamento do que a gente fala desse poder inspiracional? Quem é que está inspirando a sala de aula? Quem é que está tocando o coração dos alunos? E o que está sendo feito com esse material? Ou ele é a grande estrela da sala de aula da escola dele, aí 2 ou 3 sabem que ele é um cara muito bom e tal. Mas o que você faz com aquilo? Como pegar essas experiências de sucesso e multiplicar, e escalar, e reproduzir, e mostrar esse vídeo para outros professores e falar, olha que aula interessante, olha como está todo mundo vidrado, olha como o garoto não está rabiscando, olhando para o teto, dormindo na sala de aula. Então, muitos desses instrumentos que nós utilizamos, o que se faz depois? Quem avalia? Qual é o processo? Com que visão aquele material é visto? E como que aquela visão que vocês disseram que é a visão da educação e essas experiências, experimentos, reenfatiza ou fortalece o propósito, o conceito, o objetivo, a capacidade de encantar e mobilizar as pessoas? Então, um pouco que a gente tem que pensar é, toda vez que a gente está nesse papel de gestor e líder, como olhar as ferramentas de gestão com a visão de líder, com a visão de longo prazo, com a visão do sonho. Porque o sonho está sendo captado em cada experiência dessa, mas isso está todo dia passando batido, porque no fim você está reduzindo a liderança ou querendo mensurar a eficácia da liderança com a eficácia da gestão, que é outra coisa. O bottom line, como o Carlos diz, o resultado final, a nota unidade, sim, ela é importante, mas se você está com um processo transformador na sua cidade, pode ter outras milhões de implicações. Talvez em 2 anos o seu IDEB não vai ser bom, mas em 4 vai ser fantástico, porque você está cumprindo etapas da sua visão. Como é que você segura essa ansiedade das pessoas? Como é que você fala que a sua escola vai ser boa só daqui a 2 anos ou 3 anos? Então, essa história de construir uma visão e saber usar os recursos de gestão para fortalecer os credos da sua visão, ela é fundamental. A gente gosta de dar sempre um exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Churchill, eu brinco que levou o povo inglês na garganta durante 3 anos, né? Perdiam todas as batalhas, todo dia, mas ele ia para o parlamento e falava, mas nós vamos ganhar, nós vamos vencer. Até escapou de 2 votos de desconfiança no parlamento, e que todo mundo achava que ele era um altruísta, que era um maluco, que não tinha jeito de ganhar da Alemanha. A Europa inteira já estava sob as mãos do Hitler, e ele ia ao parlamento dizendo que não, a próxima batalha nós vamos vencer, nós vamos ganhar, vai ser a virada da guerra. E a virada nunca acontecia. Então, durante 3 anos, ele teve que levar as pessoas, conduzir a nação com a sua visão inspiradora e não tendo resultado. O que eu digo que é o máximo da liderança pública, ou seja, você não ter resultado e conseguir ainda manter as pessoas motivadas em torno da sua visão. E antes disso ele já era taxado de louco antes da guerra, né? Porque ele dizia que viviam os nazistas e ninguém acreditava. Ganhou a guerra e perdeu a eleição. Exatamente, ganhou a guerra e perdeu a eleição. E é interessante, mas o Júlio tocou num ponto importante. A gente tem que pensar o seguinte, a visão... Esse é um ponto importante do Júlio. A visão, ela tem de estar inserida dentro do contexto. Se o contexto muda e a sua visão inspiradora, que naquele momento de dificuldade continua sendo a mesma, você perde a aderência com o povo. Foi o que aconteceu com o Churchill. No dia que ele fala que a guerra acabou, mas nós temos que continuar mobilizados, porque agora o problema é que os soviéticos já estão tomando metade da Europa, e se deixar os russos vão conquistar o resto da Europa. Os caras falaram, 4 anos lutando, morrendo aqui, agora você está dizendo que eu tenho que continuar de arma em punho e lutando, entrincheirado para defender a Europa do Leste? Não, isso eu não aguento mais. Então, é importante esse ponto. A visão, ela tem de ter aderência dentro do contexto.
Se o contexto muda, a sua visão continua insistindo numa coisa que as pessoas não se identificam mais, que é aquilo, você não consegue mobilizar as pessoas, você perde a capacidade de mobilizar. Então, a visão ela precisa ser construída também compreendendo o contexto onde você está atuando. Se nós vamos ter educação em tempo integral ou não, é um desafio técnico, não é um desafio comportamental. O que está por detrás da decisão de educação em tempo integral ou não, as escolhas orçamentárias, a mudança na vida das pessoas e assim por diante, esses são os verdadeiros desafios comportamentais ou adaptativos que a gente precisa entender e quais são os riscos que eles trazem com eles. Segundo, enxergue o todo para construir a visão do futuro, que é o que a gente vai fazer, um exercício prático daqui a pouco para vocês. Terceiro, construa equipes equilibradas. Isso a gente vai fazer amanhã. O que são equipes equilibradas? Como é que você identifica, diagnostica que a sua equipe está devidamente equilibrada para a sua visão de liderança? Quais são os 4 tipos de atores que tem que estar? Qual é o círculo interno e qual é o círculo externo e assim por diante? Desafie, mas gerencie os conflitos. Como é que você controla a temperatura para nem ficar muito frio e o pessoal ficar acomodado, nem ficar muito quente a ponto de você perder o controle da situação? Mantenha o ritmo encorajando a equipe. Como é que você mantém as pessoas sempre com aquela energia inicial? Facilite a evolução distribuindo o poder e mantenha-se protegido e ancorado para você não ser excluído e no final ganhar a guerra e perder a eleição. Esse modelo aqui é um modelo que com o qual a gente vai trabalhar, que o CLP tem trabalhado com bastante sucesso. Não é uma invenção nossa, né, Felipe? Foi um resultado das nossas pesquisas com base em vários estudos sobre liderança, tanto no setor privado como no setor público nos últimos anos. O desafio de liderar. Essa é a frase de um professor de Harvard de liderança que eu gosto muito. Ele fala que liderar significa criar desconforto no ritmo que as pessoas possam suportar. Ou seja, se você não criar desconforto, não há jeito de mudar. Se você quiser ser amigo de todo mundo, se você quiser ser o garoto popular ou a garota popular do grupo, esquece, porque é impossível fazer mudança transformadora, é impossível as pessoas renunciarem direitos, privilégios, obrigações e se engajar numa coisa baseada, ancorada em esperança, motivação, se elas realmente não acreditam naquilo. Então, as pessoas, como eu disse, elas relutam muito em abrir mão ou perder direitos e privilégios. Então, se você não criar o desconforto, a discussão não sai de um patamar que nós acabamos de falar aqui do nível técnico. Então você vai tentar sempre arrumar uma solução técnica para um problema. E muitas vezes nós vamos descobrir que esse pode ser o maior erro de um líder. Se o líder confundir o que é um problema técnico, o que é um problema comportamental, o que você tem que engajar, fazer com que as pessoas mudem de comportamento, renuncie a crenças, renuncie a valores, para que as mudanças sejam feitas, as mudanças transformadoras não ocorrem. Mudanças transformadoras testam a capacidade de se adaptar das espécies. Essa é uma frase muito interessante. Toda vez que a gente vê um estudo sobre qualquer assunto hoje, como nós vimos de educação, toda vez que você está num plano genérico, parece que o mundo lá embaixo é um caos, né? Que nada serve. Nossa, a educação está horrível, o salário está péssimo, o professor está desmotivado, o Brasil está péssimo no PISA. Então, quando você olha, você tem essa visão aérea das coisas, você olha para, parece que tem terra rasa embaixo, né? Que nada sobra. E no fundo, nós compreendemos liderança quase como se nós fôssemos qualquer espécie da natureza. Ou seja, como é que as espécies se adaptam? Qual que é a teoria do Darwin? O Darwin não chega a falar assim, olha, o que aconteceu durante 50, 80 anos que essa ave ou essa espécie se adaptou a essa mudança climática ou essa mudança territorial. Ele não fala que houve uma revolução, que o carneiro virou um lobo para ele se adaptar. Não é isso que acontece. São apenas 20% é provado que se muda no DNA de um ser nesse processo de adaptação. Então, se nós pensarmos, você não precisa mudar 100% da educação. Você tem que descobrir
Qual é esses 20% cruciais que, se você mudar, vai começar a surtir um efeito gigantesco na tua educação? Então, você tem que ter um olho crítico de entender nessa espécie que hoje nós estamos tratando, que chama educação do município, qual é esse pedaço podre ou estragado, que a gente precisa tirar esses 20%, é esse que a gente tem que começar a atacar esse problema, é aqui que nós temos que mexer, porque isso aqui já vai desencadear uma série de boas ações. E aí vão certamente aparecer outros 20% que é preciso mudar mais à frente. E que não são 20% técnicos, não, né, Felipe? São 20% comportamentais, só para deixar claro, porque daqui a pouco a gente vai, inclusive, aqui com exemplos práticos de educação, saber o que é técnico e o que é comportamental. Se você mudar 20% do técnico e não mudar nada do comportamental, as mudanças não se sustentam. São esses 20% comportamentais que a gente tem que descobrir quais são e que emperram as transformações. Hoje o Chalita deu um excelente exemplo, né? A primeira reação é assim: não vai conversar lá que você vai tomar ovo na cabeça, imagina, o secretário vai se expor dessa forma. E essa coragem de se expor e desmantelar a resistência e criar uma fonte de diálogo, essa é uma forma de mudar o comportamento das pessoas em relação ao secretário, e aquilo para ele, o que deu? Deu-lhe uma liberdade para começar a implementar mudanças que provavelmente ia encontrar uma resistência absurda se ele não tivesse primeiro tido essa atitude de quebrar a resistência dentro do núcleo que ele teria de enfrentar à frente. Então, às vezes, essa mudança, como o Carlos disse, ela é comportamental, é uma atitude sua. É você falar assim: não, eu vou lá enfrentar, mas não vai lá para brigar, você vai lá para tentar seduzir, conquistar ou pelo menos neutralizar os seus opositores, né? Então, é muito importante, quando se faz um diagnóstico, e isso aqui para a visão é vital, saber qual é essa parcela dos 20% do DNA da educação da sua cidade que você precisa mudar. Não fica chegando depois no seminário que fala assim: nossa, preciso mudar tudo, preciso jogar uma bomba atômica no meu município e começar do zero. Não é assim. Então essa capacidade de diagnosticar, ela é muito importante. A teoria da evolução requer abrir mão de alguns atributos para preservar outros, ou seja, mudar esses 20% é fundamental para poder preservar o restante que é bom na sua educação. Para não desmotivar ainda mais um professor bom, se você tiver, para não criar um outro sistema de ensino se aquele que vocês já têm já funcionam. Então, tem que tomar muito cuidado quando você faz essas mudanças adaptativas para não destruir o que já existe de bom. Porque senão você começa a mudar uma coisa e de repente você começa a destruir aquilo que já é bom. Então, precisa criar tudo ou nada não vale, precisa saber preservar o que é bom. Mas você sabe, Sartori, que esse é um ponto interessante. Geralmente você começa a dar muita atenção ao problema, aí as pessoas falam assim: pô, o prefeito nem olha mais para mim, nem passa mais na minha sala, nem toma mais café comigo. E será que ele não liga mais para o que eu faço? Não, e às vezes ele é o secretário da saúde que está fazendo um excelente trabalho, mas ali não é o problema imediato. O problema imediato é que você tem que resolver a educação. Então, se você não saber cultivar os seus aliados, as pessoas que realmente te dão apoio e que estão fazendo um bom trabalho, mesmo engajando nesse processo de mudar o que precisa mudar, você acaba perdendo os seus melhores aliados, porque falar: o prefeito nem dá mais bola, nunca mais me pediu um relatório de saúde, nunca mais foi visitar um hospital comigo, só vai visitar a escola, só fica assistindo vídeo de professor dando aula na escola para descobrir o que é bom. Você tem um problema. Então, é muito importante não esquecer dos seus acertos e saber cultivá-los. O risco de liderar consiste em saber conduzir o processo de mudança num ritmo que as pessoas possam suportar, que é o que o Carlos estava dizendo. Ou seja, precisa criar tensão, mas não pode exagerar. Essa questão que a gente estava conversando do aspecto técnico e comportamental. Eu sempre usei a analogia médica, aliás, muitos de vocês aí são médicos de formação, que eu acho fantástico. O problema técnico simples é: quando você vai ao médico, você está com uma dor, tal, ele receita um remédio e resolveu o seu problema. Você fala: bom, está ótimo. Então, esse é um problema técnico. Ele viu os seus sintomas, recomendou um remédio, você resolveu. Um problema técnico e comportamental que exigem as duas mudanças, eu acho que é o regime para emagrecer. Então, você vai falar: preciso perder peso. Aí o médico vai e te receita um remédio para você perder a fome um pouco, tal, mas fala: você precisa fazer uma dieta balanceada, não pode fazer isso. Então, para surtir efeito essa mudança, você precisa fazer as duas coisas, precisa tomar o remédio e mudar
os seus hábitos. Porque se você não mudar os hábitos, você não vai perder peso. E não adianta roubar, chegar lá para o médico e falar, não, olha, eu só bebi um pouquinho no fim de semana, aí não funciona. Então, e aí existem as mudanças unicamente comportamentais. Essas são realmente as mais difíceis do ponto de vista político, porque aí você tem que ter uma coragem de testar, experimentar e promover mudanças inovadoras sem ter o conforto de uma decisão técnica para te ancorar, que é o caso que a gente está falando do Churchill na guerra. Quando você fala que você vai vencer o nazismo, você não tem nada a oferecer, como ele mesmo dizia, a não ser sangue, suor e lágrimas, bom, não é, olha, pode morrer muita gente, Londres pode ser destruída, a Inglaterra pode ser dizimada, e isso não é garantia de vitória. Essa é uma mudança unicamente comportamental que é muito difícil de vender. Então, mas a maioria das mudanças, a gente está na categoria de técnico comportamental. Às vezes, numa crise como hoje, que nós vivemos, uma crise mundial, nos faz engajar em mudanças comportamentais. De repente, nós temos que repensar inteiramente um sistema para evitar futuras crises. Mas se não é caso de crise ou conflito ou grandes calamidades, geralmente a gente está mais na solução técnico-comportamental. Um exemplo importante do técnico-comportamental do ponto de vista político, que eu acho que ilustra bem, é a questão do rodízio de carros em São Paulo. É uma lei, é uma medida, mas que exigiu a mudança de comportamento dos paulistanos. Ou seja, você começa a se planejar, tem um dia da semana que você não pode sair de carro. Ou você vai para o escritório com um amigo, ou você vai a pé, ou você vai de táxi, você tem que deixar de buscar o filho na escola, tem que deixar de fazer supermercado aquele dia. Então, exige uma mudança de comportamento das pessoas para acomodar uma mudança técnica. E dentro do rodízio você tem uma decisão que é técnica. Por exemplo, nós vamos ter 2 dias por semana, 1 dia por semana, vai ser das 7 às 10 ou vai ser das 8 às 11, vai ser o dia inteiro, como já teve quando tinha também o estadual para questões de meio ambiente, ou vai ter... Essas são as questões técnicas do rodízio. O comportamental é o que eu vou compartilhar com alguém o carro, eu vou tentar mudar o meu horário do trabalho e assim por diante. E quando a gente fala das transformações em educação, a gente em muitas decisões tem o lado técnico e o lado comportamental. Por exemplo, a questão do regime integral. O que envolve do ponto de vista técnico? Vamos lá. Mais sala de aula. Hã? Mudanças curriculares. Também. Merenda. São transporte, são várias questões técnicas. Mas que questões comportamentais a gente tem? O que eu faço com um aluno? Isso envolve uma mudança do que a gente entende por educação. Porque você não vai ficar dando aula o dia inteiro. Eu me lembro, eu fui um dos fundadores do IBMEC, talvez um de vocês conheça, fui diretor acadêmico do IBMEC há muito tempo. Aí a gente falou assim, a gente vai fazer uma faculdade em tempo integral. Lá nos Estados Unidos, a maior parte das faculdades, nas grandes universidades, é em tempo integral. Aqui no Brasil, não. Vamos fazer uma faculdade em tempo integral. Aí sabe o que muita gente achava? Pô, a gente vai ter aula o dia inteiro. É muita coisa. Eu falei, mas quem disse que vocês vão ter aula o dia inteiro? Ué, mas não é tempo integral? Eu falei, não. Aí eu entendi que não era só o número de horas, isso é uma questão técnica. É o que você vai fazer com aquela pessoa e, portanto, o conceito do que é educação, caramba. Então, o que? É botar a pessoa, o garoto para estudar. No Brasil, o pessoal faz faculdade sem estudar. Tem educação sem estudar? Eu não entendi esse negócio. Aí tinha um horário para o pessoal estudar, tinha um horário para o pessoal se envolver em atividades comunitárias, tinha um horário para o pessoal fazer... E aí, isso no primeiro ano. Aí depois, nos outros anos, os alunos iam criando maturidade, a gente já liberava e deixava o horário flexível para eles começarem a fazer as escolhas deles. Ou seja, como é que você ensina a fazer escolha? Vocês sabem que Harvard, há muitos anos, teve um grande reitor que foi um visionário, que mudou totalmente a educação superior nos Estados Unidos, quando ele falou o seguinte: nós temos que ensinar os nossos alunos a fazer escolhas. Nosso currículo é fechado, a gente diz do primeiro ao último ano que o aluno vai estudar. Se a gente tem que ensinar o garoto a fazer escolhas, eu primeiro ano vou falar, depois ele pode estudar o que ele quiser. Mas um aluno de engenharia pode fazer fotografia? Ele falou, bom, se ele quiser fazer fotografia sério, como uma disciplina de ensino superior, claro,
Agora, se você não acredita que possa ser ensinada a fotografia como uma disciplina de ensino superior, ela não tem nem que ser oferecida no ensino superior. Então, essas são mudanças comportamentais. Uma delas é essa. O que você vai fazer com o garoto? O que a gente entende por educação? Isso é uma mudança comportamental. Que outras mudanças comportamentais envolve, por exemplo, educação em tempo integral? Se a família quer educação, é uma mudança comportamental na família do garoto. Será que ela quer? E o que ela espera sobre a educação do tempo em tempo integral? Agora, você falou uma coisa interessante. No IBMEC, né, que é o IBMEC, a grande faculdade de negócios e administração em São Paulo, a percepção do aluno era vai ter mais aula. Mas aqui a gente tem um problema muito maior. Eu escrevi 2 desafios comportamentais que ninguém tocou hoje aqui na discussão, que eu estava esperando se alguém tocasse. O que adianta fazer escola integral se hoje a escola é o lugar onde o estudante repudia, ele não quer ir para a escola, ele acha a escola chata, desinteressante? O que adianta aumentar o horário de aula se ele acha que a escola é chata e interessante? Ele não vai. Aí pode ser que aumente ainda mais as pessoas, a evasão escolar, se você fizer a escola integral. Então, antes da escola integral, você vai ter que se engajar em mudanças comportamentais importantes. Primeiro, como transformar a escola mais atraente no tempo de hoje. Não precisa ser integral. Se a escola ficar mais atraente, e aí você vai chegar para os alunos e falar assim, sabe de uma coisa? Em vez de ficar aqui até sair meio-dia, nós vamos sair às 3 da tarde e nós vamos ter outras atividades. Bom, você já está convencendo parte dos alunos e pais que vale a pena continuar na escola, vale a pena aprender mais, vale a pena gastar mais tempo com outras atividades dentro da escola. Mas se antes de aumentar a atratividade da escola, você resolver estabelecer um período integral, você vai criar mais um polo de resistência a outras mudanças que você queira fazer. É óbvio, porque ninguém gosta da escola. Então, como fazer a escola mais atraente? Como incitar a curiosidade dos alunos? Hoje, no horário de aula de hoje. Como deixar os alunos mais curiosos? Como mobilizar? Se é dar aula em PowerPoint, se é usar o computador, se é usar os recursos do Sangari, não importa. Assim, a aula precisa ficar mais... A curiosidade precisa ser instigada, incitada. Como é que você muda os valores dos professores, por exemplo? Que uma coisa é você dizer assim, olha, professor, você vai ter que fazer isso, assim. Não mudou os valores do professor, ele vai chegar na sala de aula assim, olha, me mandaram usar essa apostila, mas eu acho que ela é uma porcaria. Mas como me mandaram, eu vou usar, né? Porque ninguém quer mais... Aí, sabe o que acontece? O aluno começa a achar que a apostila é uma porcaria e começa a chegar em casa e falar, você não sabe, o professor disse que a prefeitura escolheu essa apostila, porque eles devem estar ganhando dinheiro por fora para comprar essa apostila. Porque é uma porcaria. São mudanças comportamentais do professor dos funcionários do sistema de ensino e dos vereadores, que vocês sabem que não são muito fáceis. É uma mudança dos pais, da comunidade, das empresas locais, mudanças comportamentais que precisam ser entendidas. Por isso que a ordem, a prioridade, ela precisa estar muito certo. Toda vez que vocês escutarem uma coisa, fala assim, bom, escola integral melhora o nível educacional, mas ninguém fez a pergunta assim, mas e se a escola for chata, melhora? Porque esse é um problema, se for chato vai ter uma evasão maior. Então, é importante sempre questionar as coisas no sentido para saber encarar as mudanças comportamentais. E aqui, a gente tem que pensar o seguinte, mudança comportamental, às vezes, parece que é um grande dilema, mas é uma chuva de verão, faz um barulho danado e a resistência acaba rapidamente. Voltando ao caso do rodízio de São Paulo, quando propuseram o rodízio de São Paulo, foi uma gritaria, era movimento, entrar com ação inconstitucional, proibir o direito de ir e vir do cidadão. Olha, criaram aqui centenas de movimentos e ações contrárias ao rodízio. Foi uma dificuldade, uma resistência imensa. Aprovaram a lei. 2 meses depois que a lei estava funcionando, já estava todo mundo adaptado. Falou, sabe que esse negócio do rodízio é bom? E hoje, imagina se alguém fala, vou suspender a lei do rodízio. É um caos em São Paulo, ninguém mais quer. Então, o que isso mostra? Às vezes, como que essa tensão e desconforto e desequilíbrio que nós criamos, pode parecer que é um processo, nossa, isso aí vai derrubar o meu governo, vai fazer com que eu demita o secretário, se a coisa não for. Não, e não é. Às vezes é uma coisa muito localizada, muito pontual, que tem um fator de explosão, mas o efeito
benéfico daquela medida começa a reverberar rapidamente e essa resistência se desfaz. Então, é importante quando se constrói a visão, sempre questionar, isso que o Carlos fez, vocês deviam fazer sempre, o técnico e o comportamental, e saber determinar quais são os desafios comportamentais e técnicos que você tem que enfrentar, e aí sim mensurar ou estimar o grau de tensão, desconforto, desequilíbrio que você deseja criar ou que você precisa criar para promover essa mudança. Bom, agora a gente vai começar algumas atividades para vocês. E a gente sempre colocou na mesa o prefeito com o seu secretário de pelo menos 2 municípios, para vocês discutirem e conhecerem um pouquinho da realidade do outro município também. Amanhã a gente vai trocar os municípios. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente desenha uma missão, é ter clareza de quais são os nossos valores. Está vislumbrando o futuro, a primeira coisa, os meus valores pessoais, os meus valores políticos, estão claros para mim mesmo, inclusive. Tem algumas pesquisas que chegaram à conclusão de que você só consegue realmente grandes transformações quando os seus valores pessoais são claros. A gente não está falando de valores organizacionais, valores do partido só. Valores pessoais. Porque liderança tem líder. Líder é gente. Líder é pessoa, é personificado. Então, é importante que a gente esclareça quais são os nossos valores pessoais. E o que a gente vai pedir que vocês façam agora é que vocês se lembrem da última campanha e das principais bandeiras. Lembra também dos seus valores que você foi construindo ao longo da sua vida. E escreva um credo pessoal relatando os seus valores mais essenciais. No máximo 4. Relacionado à educação, não. Quais são os 4 valores mais essenciais que quando vocês lembram da última campanha, quando vocês lembram da vida de vocês, porque valor não é valor para a educação, é valor. Quais são os 4 valores pessoais mais essenciais? E aí tem a novidade. A novidade é que vocês vão discutir isso com o secretário. E vão ser os valores mais essenciais que vocês 2 têm. Considere a comunidade local e as principais aspirações do seu município. Só que agora um detalhe muito importante. Não aspirações educacionais, aspirações gerais do município. O que as pessoas querem para o seu município? Específicas, que é diferente de todos os outros. E que desafios comportamentais estão por detrás dessas aspirações? Para a gente escrever a visão, vocês vão primeiro desenhar uma linha do tempo até agora, nos últimos 10 anos. E pensem nos últimos 10 anos, se você quiser fazer 20 anos, não tem problema. Quiser fazer 30 anos, quiser fazer 40, quase ninguém aqui era nascido ainda, então não precisa. Então vamos lá. Vocês pegam os últimos 10, 20, 30 anos e apontem 5 eventos muito marcantes na vida de vocês, pessoal, prefeito, secretário, relacionados à educação. 5 eventos marcantes relacionados à educação da vida de vocês. De cada um. De cada um. Aí é pessoal, prefeito e secretário. Pode ser simploriamente. Mas se é um evento marcante de vocês, não tem nada de simplório. Mas então, aí depois que vocês desenharem essa linha do tempo, com 5 eventos marcantes relacionados à educação, não é a sua educação não, tá? Educação como política pública. Não é a sua educação. Eu me formei na faculdade. Não é isso.
Por exemplo, eu liderei um movimento que transformou alguma coisa, eu implementei tal coisa assim, eu fui contra tal coisa assim, assim. 5 eventos marcantes relacionados à educação. Aí vocês vão desenhar para frente a linha do tempo futura. Pense naquilo que vocês falaram de valores, de aspirações, e coloquem para frente, vislumbrem 5 eventos, pelo menos, com o ano em que cada um vai ocorrer no futuro. Primeiro os 5 eventos passados, depois os 5 eventos futuros. Sonhem diferente. Não vai todo mundo colocar assim, em tal ano eu vou chegar no IDEB e tal. Tudo bem que pode colocar, mas pensa em coisas diferentes. Pensa nas aspirações dos seus munícipes. Pense nos seus valores e não tema ser diferente. Invente, crie coisas específicas que diferenciem o seu município de todos os demais. A palavra-chave é legado, né? E que deixe o seu legado. Qual é a marca que você vai deixar na educação? A sua marca tem que ser única. Então, quando você fala assim, vou chegar no IDEB e tal, isso pode ser todo mundo. E tem que pensar uma palavra-chave, que eu acho muito importante, que o Ben Sengari falou no almoço, que é preparar a sua educação para o mundo do conhecimento. Ou seja, nós estamos migrando para o mundo, ou seja, não adianta usar a cartilha do Paulo Freire, porque metade do século XXI é outro mundo. Então é importante pensar um sistema educacional que venha estimular o conhecimento. Olha para essa linha do tempo e qual é o foco? O que vai engajar, mobilizar e que as pessoas sempre vão lembrar daquilo? Já que estamos falando de formação de equipe e de visão, é como traduzir a visão em montar a sua equipe e mobilizar as pessoas. Então a lição de casa de vocês é o seguinte: fazer uma lista dessa aqui, ó, uma coluna de desafios técnicos e comportamentais que vocês terão de enfrentar na educação nos próximos 18 meses. Quais são os desafios técnicos e comportamentais que vocês vão ter que enfrentar na educação nos próximos 18 meses? Para alcançar essa para alcançar a visão, que vocês implantar o definiram. objetivo de vocês. Isso vai ser muito importante para balizar a nossa discussão sobre formação de equipe e gestão de conflito.